Está pregando hoje sobre a temática: ó Deus, estou cansado do desprezo. Salmo 123, o verso do 1 ao 4, que diz assim o texto: Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós, ou compaixão de nós. Tem piedade, compaixão, misericórdia de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos, cansados, cheios de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta, saturada de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Obrigado, pode se assentar. Esse Salmo 123, ele faz parte das 15 composições que vão do Salmo 120 ao 134, que são chamados, em algumas Bíblias aí está Cântico dos Degraus, Cântico das Subidas ou Cânticos de Romagem. Esses 15 salmos eram cantados pelos peregrinos que iam a Jerusalém nas festividades da Páscoa, Tabernáculo e também Pentecoste. E essa viagem era um tanto desafiadora. E por que era desafiadora? Porque os servos de Deus passavam por desertos até chegar em Jerusalém, passavam por vales, e isso era perigoso porque atrás das montanhas ficavam os ladrões, os salteadores, homens que esperavam a oportunidade, porque a caminhada era longa, demorava vários dias, e aí contava com a questão do sol escaldante no deserto, à noite um frio tremendo, porque no deserto é extremo, ou é muito calor, de dia muito quente, chega a dar 50 graus, até mais, e no deserto chega a dar -0, geada, então é um extremo. Então eles enfrentavam não só problema aí com os ladrões, mas enfrentavam problema nos caminhos pedregosos, e ainda nessas dificuldades climáticas, que conforme eu já falei para os irmãos. E este salmo é um retrato espiritual da hostilidade que nós, o povo de Deus hoje, vivemos por parte deste mundo. É um retrato espiritual, porque nós também estamos numa peregrinação. E o nosso objetivo é chegar na Nova Jerusalém e se encontrar com o nosso Senhor. E estar com Ele para todo sempre. E até a nossa chegada na Nova Jerusalém, na Sião, que é o novo céu e nova terra, nós passamos por todos esses desafios. Um inimigo querendo nos devorar, nos destruir, caminhos escabrosos, tortuosos querendo nos derrubar, pedras do nosso caminho para que a gente tropeça e caia da fé. Existem situações desérticas e de vales na nossa vida que querem fazer a nossa fé oscilar. Então esse salmo é muito próprio daquilo que nós vivemos diariamente. Mas Jesus, ele mesmo, ele não ocultou essa verdade de nossos ouvidos, porque ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Então é inevitável não passar aflições, mas a boa notícia é que é passageira, não é permanente, é só passageira. Todos passam, mas aquele que está no Senhor passa com o Senhor na vida dele, e é passageira, não vai durar para todo sempre, para toda a sua vida. E Jesus também falou da hostilidade que nós vivemos por sermos simplesmente crente. Só por isso, por sermos crentes, por sermos luz, por sermos da verdade. Em João 17,14, Jesus disse assim: eu dei-lhes a tua palavra. Jesus orando ao Pai, falando em relação a nós. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Odiar é perseguir com ódio. Então esse mundo nos persegue, é por isso que você sofre lutas e perseguições. Muitas vezes você não fez nada, mas está lá a pessoa lutando contra você, querendo te derrubar, querendo te fazer mal. Uma está sendo usada por Satanás, e ela faz parte
daqueles que estão inseridos no contexto do mundo, que jaz no maligno. Então, às vezes, a pessoa sofre no trabalho, perseguição, sofre na escola. E esse sofrimento aqui que o salmista está passando, não é um sofrimento de alguém que merecidamente está sofrendo. Esse sofrimento é de alguém que está sofrendo injustamente. Porque, às vezes, tem pessoas que passam perseguições de certa forma, por quê? Às vezes, por exemplo, está lá no trabalho, está sendo cobrado, mas porque é um mau funcionário, gosta de chegar atrasado, não faz as coisas direito. Então, isso, a pessoa não tinha nem que estar reclamando disso, tinha que clamar a misericórdia para Deus acertar a vida dela. Mas no caso desse salmista aqui, o problema não é que ele está sofrendo porque merecia, porque fez algo. É o contrário, é um sofrimento aqui injusto, a qual ele está vivendo, simplesmente por servir esse Deus Todo-Poderoso. E agora perceba só, conforme já disse, é o cântico das subidas, que é o Shir Hamalot. Subidas, no caso aqui, ou degraus, vem do verbo malá, que significa elevação, uma jornada para um lugar mais alto. Então, primeiro, as lutas não podem roubar o culto, nem o louvor e a adoração a Deus. Tá certo? Pastor, estou na luta, mas não pode roubar o teu culto. As coisas não estão bem, não pode roubar o teu louvor e a tua adoração. A prova disso é quando Jó sofreu duras perdas da vida. O texto diz que ele rasgou sua vestimenta, sinal de humilhação, se prostrou, se inclinou diante de Deus e adorou. Então, a dor que ele vivia era aguda, mas não tirou o culto, o louvor e a adoração que ele prestava ao Deus que ele servia. Segundo, os dilúvios dessa vida não submergirão a nossa fé, mas nos projetarão em Deus. Porque em Gênesis 7,17, a Bíblia diz que cresceram as águas do dilúvio. E as águas do dilúvio, para Noé, que estava dentro da arca, só serviu para uma coisa: projetar a arca. Levantou a arca, e a arca pousou no monte. Então significa, para aquele que serve ao Senhor, as lutas não vão lhe abater, mas vão lhe projetar, vão lhe fazer crescer em Deus, na maturidade, na fé e etc. E terceiro, a nossa caminhada com Deus nunca foi e nunca será um retrocesso, mas uma mudança diária para melhor. Porque a nossa caminhada, a casa do Senhor, a busca da presença de Deus, como os peregrinos iam cantando e buscando ao Senhor, e eles iam vivendo uma ascensão espiritual, eles iam vivendo uma elevação espiritual, porque a nossa vida em Deus, ela é uma transformação diária. De que forma? De glória em glória, de glória em glória. Então, para aquele que está em Deus, caminhando com Deus, ele nunca vai retroceder, ele só vai avançar. Ele muda, nunca para pior, mas sempre para melhor. Verso 1, a parte A. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Ele começa o salmo assim. Para ti é uma preposição no hebraico el, que significa em direção a, para. Expressa a ideia de movimento em direção a Deus, no caso. Essa preposição, ela foi usada para falar de Noé, que se aproximou e entrou na arca, como está escrito em Gênesis 6,18. Ou seja, Deus é o nosso refúgio, o nosso lugar forte. Então, quando ele diz para ti, ele está dizendo, dentro de todo o desprezo, toda a luta que eu estou vivendo, eu corro para ti. Eu vou em direção para ti. Eu não me distancio de ti, mas eu estou indo cada vez mais em direção a ti. Em Provérbios 18:10 diz, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo. Não vai caminhando não, ele vai correndo. Correrá o justo e estará em alto retiro. Deus é um lugar que ninguém te atinge. Ok? É bom você guardar isso. Deus é o lugar onde ninguém pode te atingir. Ele é um alto retiro. Aí ele diz, para ti, olha só que lindo, que habitas nos céus. A palavra hebraica para habitas é yashav, que significa assentar, estabelecer. Então aqui tem um sentido de que quando fala que Deus habita no céu, significa que ele está entronizado. Significa que ele estabeleceu o seu trono lá na eternidade.
E de lá ele governa o universo, o mundo visível e invisível. O nosso Deus, ele é exaltado. A respeito, e esse habita, esse assentar, esse estar entronizado, tem a ver com o governo do nosso Deus. Eu quero falar algumas coisas aqui rápidas sobre o governo de Deus. Primeiro, o trono de Deus é o mais alto e sublime. Não existe ninguém maior que nosso Deus. Isaías falou: eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. É um trono majestoso, é um trono glorioso, porque quem está sentado nele é o Todo-Poderoso. Outra coisa, o reino de Deus não pode ser abalado, porque é um trono firme. Hebreus 12, 28 está escrito: o seu reino não pode ser abalado, nada pode mover o trono de Deus está fixo, e não existe qualquer que seja o inimigo, quer seja homem, quer seja espíritos malignos, no caso demônios, não existe, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que pode verdadeiramente causar qualquer dano que seja ao trono de Deus. O trono de Deus, o governo de Deus, ele é inabalável, imovível. O trono de Deus está firmado. Terceira coisa, o reino do nosso Deus é eterno e não tem fim. Está escrito em Lucas 1,33. Veja só que coisa tremenda. O nosso Deus que reina, olha só, desde a eternidade, ele está lá, desde a eternidade reinando, e esse reino de Deus, ele não acaba, não tem fim, ele dura por toda a eternidade. E outra coisa ainda, as turbulências não preocupam Deus, pois nada pode desestabilizar o seu governo, porque no Salmo 29:10, a Bíblia diz que ele se assenta sobre o dilúvio para governar, e o seu reino é eterno. O que significa sentar sobre o dilúvio? O dilúvio fala das turbulências. Então veja, mesmo diante das turbulências, Deus está governando. Então aqui cabe esta palavra ao seu coração e ao meu também. A nossa vida está rigorosamente sob o comando do Senhor. Ainda que pareça estar fora de controle na sua vida e na minha vida, mas está rigorosamente nas mãos do nosso Deus. A sua vida está sob o comando daquele que governa todas as coisas. Aleluia. E é para essa direção que a gente sempre olha e anda. É do trono de Deus. E aí ele diz aqui: eu levanto. Aqui levanto, no caso, também poderia ser traduzido como ergo. Os meus olhos é nassá, que é erguer. E tem um sentido figurado de desejar, anelar. Olha só que coisa linda. As lutas não podem me esfriar espiritualmente nem me afastar de Deus. Porque quem olha para o trono, porque aqui o salmista, irmão, pensa que um homem ele tá por aqui, até o teto de problema e dificuldade na vida dele. E aí ele se direciona a Deus, aquele que está sentado no trono. E aí o que eu entendo com isso? Ele mesmo diante de tudo que ele está passando, ele não perdeu a espiritualidade. E como que eu sei que ele não perdeu a espiritualidade? Porque ele está cantando, porque ele está buscando. Então você não pode deixar que as circunstâncias intempéries desta vida roube a sua espiritualidade, roube o seu fervor espiritual, e nem muito menos te afaste do Todo-Poderoso. As coisas adversas não podem nos distanciar de Deus. Ponha isso no seu coração de uma vez por todas. O salmista Davi, no Salmo 63:1, ele diz assim: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, como uma terra, olha só, cansada, como uma terra seca e cansada. O que é terra seca e cansada? Ele está dizendo: eu estou gritando na dor, eu estou num vale terrível, eu estou numa prova terrível, mas a minha alma não parou de ter sede de ti. O que ele está dizendo? Eu estou sedento pela tua presença. Nada vai me arrancar dos teus braços. Nada vai tirar o meu prazer de servir ao Senhor e de estar na sua presença. Erguer os olhos tem o sentido de colocar a confiança e também de dependência demonstrada na oração. Escute, a casa de Ló pereceu porque ele colocou os olhos, a confiança no lugar errado.
Em Gênesis capítulo 13, versículo 10, Abraão falou: escolhe o lugar que você quer ir, porque os dois não estavam mais conseguindo conviver no mesmo lugar. Enfim, resumindo a história. E aí o Abraão pega e fala: escolhe para o lugar que você quer ir. Ló não busca a direção de Deus, ele simplesmente vai pela aparência do lugar. E a Bíblia diz que ele olha para as campinas do Jordão, das campinas do Jordão, lá em Sodoma e Gomorra, que parecia um jardim do Senhor. E ele simplesmente levantou os olhos, diz o texto, e ele falou: não, aquela terra que é boa. E ele foi pela aparência do lugar. Só que ele desconsiderou que aquele lugar era um lugar de homens terrivelmente pecadores. Era a roda dos escarnecedores. Então ele preferiu ir para um lugar onde tinha um melhor emprego, onde ele ia ter um melhor salário. Ele preferiu um lugar onde, entende? Trazendo para a linguagem de hoje, é isso que ele está. Então ele não confiou em Deus, ele colocou os olhos no lugar. É como que ele querendo dizer: não, é aquele lugar lá que a minha vida vai dar certo. Mas Abraão aparentemente foi para o lugar deserto. Veja a diferença dos dois. Porque a diferença está em quem você tem colocado os seus olhos. Em quem está a sua confiança. Você confia em lugares, você confia em posições, você confia em instituições, você confia no Deus que está entronizado. Porque uma coisa eu digo: um dia a tua empresa pode faltar, mas Deus jamais faltará. Agora perceba só, então quando ele fala eu ergo os meus olhos, é sinônimo também de alguém, coloquei a minha confiança em Deus, e alguém que está orando, é alguém que está falando com Deus, clamando ao Todo-Poderoso. E aí, Deus me trouxe algumas coisas aqui interessantes. Quem coloca os olhos em Deus será iluminado. Isso está escrito no Salmo 34, 5. Está escrito: aqueles que olham para ti serão iluminados. O que é iluminados? É você receber uma inspiração divina. É você se mover pela influência de Deus, andar no conselho de Deus, é você ser estimulado, entende? É você receber aquela força, aquele ânimo, recebe essa iluminação divina para a sua vida, porque às vezes você está sem estímulo nenhum, você não tem força para nada, você não tem ânimo para nada, falta de inspiração, falta de iluminação. Mas aí, é por isso que Deus mantinha um candelabro, um candeeiro sempre aceso no tabernáculo. Por quê? Porque a iluminação do Espírito sobre a vida do povo de Deus. E é aqui que você recebe estímulo, é aqui que você recebe direção, é aqui que você recebe a iluminação do Espírito Santo. Recebe na tua mente, no teu espírito, essa radiação, esse resplendor da luz da glória de Deus sobre a sua vida. Coisa tremenda. Olha o que a Bíblia diz também, é que na necessidade, eu estou falando do nosso próprio Jesus, quando tinha uma grande multidão faminta, ali aponta para uma grande necessidade. Em Mateus 14, 19, o que Jesus fez? Só tinha 5 pães e 2 peixes, vocês lembram? Erguendo os olhos aos céus. Quando ele ergueu os olhos aos céus, o que aconteceu? A provisão se manifestou. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, supriu aquele povo nas necessidades. Outra coisa também, a Bíblia diz quando um homem estava todo travado, lá em Marcos capítulo 8, versículo 31 em diante, mais precisamente o verso 34, apresentaram um homem para Jesus que não falava, que não ouvia, em outras palavras, ele estava todo travado. E colocaram ele diante de Jesus. Jesus fez o quê? Suspirou e ergueu os olhos ao céu. Tinha um homem todo travado na frente dele. Em vez de ele olhar para o homem, o que ele fez? Olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá. Quando você ergue os olhos para o céu, Deus começa a destravar coisas na sua vida. Está com a vida espiritual meio travada, amarrada? Ó Deus dando um efatá aí, ó. Em qualquer outra situação da vida, Deus vai destravar hoje aqui, tá certo? E outro, quando um homem, também quando a causa estava perdida, isso tudo nós aprendemos com o nosso Jesus, hein?
Porque Lázaro, a causa já estava perdida. Por quê? Porque estava morto. Morreu, acabou, filho, não tem o que fazer. Então a causa já era perdida e ainda era de 4 dias. Só que o texto diz em João 11:41, que quando ele chegou lá, removeram a pedra, ele fez o quê? Ergueu os olhos aos céus. Está vendo? E aí tem muita gente que aqui está nessa noite e acha que alguma situação da vida dele, da família dele está perdida. Só você levantar os olhos, você vai ver que para Deus não tem causa perdida. É o Espírito Santo que nos capacita em meio às situações contrárias da vida a fixar os olhos no céu, conforme nós vemos através do diácono Estevão, Atos 7:55. O texto diz que ele cheio do Espírito Santo. Primeiro, no versículo 54, os homens rangiam os dentes contra ele, indevidamente, e se enfureciam contra ele, a ponto de que você viu que pegaram pedra e queriam lançar, e de fato lançaram contra ele. Mas o texto sagrado diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, de pé, à destra do Pai. E aqui o que me chama a atenção é que quando o texto diz fixando, ali em Atos 7:55, a palavra grega é atenizo, que significa colar, pregar os olhos em. Então veja que os homens estavam enfurecidos contra ele, com pedras nas mãos. E o que Estevão fez? Fixou os olhos, colou os olhos nos céus. Não tire o olhar de lá, prega os teus olhos nos céus, onde está Deus assentado em seu trono. E ainda mais, essa palavra aqui significa tomar alguém como exemplo. Fixar os olhos significa pregar os olhos a alguém e tomar como exemplo. Então, quando Estevão, primeiro, ele está cheio do Espírito Santo, só cheio do Espírito Santo para ver o céu aberto mesmo. E ele está cheio do Espírito, veja, tem fúria contra ele, tem luta contra ele, e até tem gente tacando pedra nele. Mas ele está cheio do Espírito, tem céu aberto, tem a glória de Deus. E ele vê Jesus e toma Jesus como exemplo. Pera lá, o meu Jesus, ninguém conseguiu paralisar ele, mesmo diante de toda a luta que ele viveu, todo apontamento, todo castigo, cólera que foi descarregado sobre ele, ele está de pé. Eu vejo o meu Jesus de pé. E é esse Jesus que nós tomamos por exemplo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Deus eterno. Nós tomamos ele como exemplo, aleluia. E por isso que a nossa fé não pode desfalecer. Vamos lá, o versículo 2, no caso, a parte A. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Naquela época, escute, os servos ficavam esperando o que da mão do seu senhor? Eles falavam por sinais, sabe? Quando ele queria alguma coisa, dar uma direção, falar para ele pegar alguma coisa, nem falava, já comunicava com a mão. E também da onde que eles recebiam salário? Da mão dos seus senhores. Da onde que recebiam as provisões para se alimentar? Então o salmista está dizendo: eu estou esperando da tua mão, Senhor. Eu estou olhando para as mãos do Senhor. Mãos aqui é yad, que também no sentido figurado fala de força e poder. Olha o que a mão de Deus fala, algumas coisas importantes. Deus estende as mãos para libertar, porque em Êxodo 7:5 Israel estava preso, e a Bíblia diz que foi com mão forte e com mão poderosa que Deus estendeu e operou todas aquelas maravilhas e libertou Israel da escravidão do Egito. Deus pode libertar qualquer pessoa de qualquer situação. Deus pode libertar o teu parente do mau caminho, da incredulidade, dos vícios. Essa mão pode ser estendida. Você não está esperando a mão de Deus ser estendida? Deus vai estender. Nem que ele tenha que fazer uma maravilha, mas Deus vai libertar esta pessoa que você busca. Deus também estende as mãos
escrevendo as suas leis em nossos corações e nos santifica, porque a lei de Deus é escrita no nosso coração. E nós vemos isso, que esse sempre foi o propósito de Deus. Quando Deus, Êxodo 34:1, escreveu com o próprio dedo, a Bíblia diz, né? Ele escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas os 10 mandamentos, as 10 palavras que Moisés ali trazia em suas mãos. Deus escreveu com o próprio dedo. E eu pergunto, alguém pode, irmão, apagar alguma coisa escrita na pedra? Não tem como, né? Apagar. E isso, Deus estava mostrando o que Ele queria fazer no nosso coração. Porque em 2 Coríntios 3:3 está escrito, e a lei de Deus, hoje, que a palavra está escrita nos nossos corações. Então, o Senhor, o Espírito Santo, tem gravado as palavras de Deus no nosso coração, de tal maneira, querido irmão, que você que entregou a sua vida para Cristo, você já não mais precisa pegar e olhar aqui, deixa eu ver o que Deus quer, o que Deus não quer. Você não precisa chegar, tá lá, você está diante de uma escolha de fumar e não fumar, de beber e não beber, além de ser uma questão de saúde, né, propriamente dito, mas você não precisa olhar na palavra de Deus para dizer, para saber se você fuma ou não fuma. Você não precisa olhar, por quê? Porque Deus já escreveu a lei aqui dentro. A lei de Deus já está no nosso coração, e o Espírito Santo testifica, isso não é mais para você. Deus está libertando alguém de vícios aqui nessa noite. Alô, Kamassute, Bahashere, Kovastai. É somente, a mão do Todo-Poderoso, escrevendo nesse coraçãozinho, aleluia, glória a Deus, e santificando. Também Deus com suas mãos é que sentencia o inimigo. Lembra Daniel capítulo 5:5 e depois do 24 ao 30, o texto diz que Beltesazar, bagunçando com o povo de Deus, pegou os vasos de ouro da casa do Senhor e ali dando culto aos seus deuses, de repente uma parte de uma mão e ele viu um dedo escrevendo. E ali naquela escrita da parede, o que estava escrito? A sentença da queda do inimigo. O inimigo que prendia e escravizava o povo, que prendia o povo em cativeiro, naquela mesma noite, diz a Bíblia, caiu. Então essa mesma mão que o salmista aqui está dizendo, eu creio, Senhor, que Tu pode dar sentença da queda do governo do inimigo, louvado seja Deus. Se o inimigo tem governado algum coração de alguém da tua casa, da tua família, Deus pode dar sentença hoje. Oh, glória a Deus. Também o Senhor estendeu a mão e socorreu a Pedro. Está escrito em Mateus 14:31, ele afundando nas águas, estendendo a mão, Jesus colocou ele de pé. Veja que mão poderosa essa do nosso Deus. E ainda mais, o Senhor estendeu a mão e proveu as necessidades do povo no deserto. Números 11:23, Deus falou para Moisés, estaria minha mão encurtada, porque ele estava questionando, como se dará carne para comer para milhões de pessoas, se nós estamos no deserto? Aí Deus fala para ele, será que a minha mão está encurtada? O nosso Deus é um Deus generoso, e você vai comer na tua casa com fartura, não vai lhe faltar a provisão de Deus na tua mesa. Deus vai estender essa graça sobre você, porque está escrito, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. E o que mais que a mão de Deus faz? Até aqui tá bom. O que a mão de Deus faz? A mão de Deus sustenta e fortalece. Porque no Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa mão poderosa vai vir sobre você hoje. Esta mão vai te estabilizar. Esta mão vai impetrar força em você. Vai ministrar ânimo em você. Vai ministrar graça. Seja fortalecido. Aí ele diz aqui, a parte B do versículo 2, até que tenha piedade de nós. Eita, então eu estou olhando para as mãos do Senhor, eu olho para os céus, e eu estou como um servo olhando para as mãos do seu Senhor, estou olhando, esperando um agir, um favor, um estender das suas mãos,
em nosso favor. Piedade aqui no caso é Hanan, que significa ter misericórdia, Deus, ser gracioso ou mostrar favor. O sentido aqui é de alguém que está como Mardoqueu e o povo judeu, sofrendo grande amargo, humilhação, sentimento de luto e precisa de um favor de alguém superior. Lembra em Esther 4, capítulo 4 e 5, a Bíblia diz que Ramã fez um decreto, o rei assinou, colocou o selo dele e não podia mudar o decreto. Qual era o decreto? Todo o povo judeu está sentenciado à morte. E aí sai e manda a notícia, olha, todo o povo judeu está sentenciado a morrer. Quando Mardoqueu ouve a notícia, o povo judeu, onde passa? Havia um grande amargo, havia um sentimento de luto, havia uma tristeza profunda. E agora o que eles precisam? Só alguém superior é que poderia intervir naquela causa. E aí onde Esther, ela entra em cena, juntamente com o povo de Israel. E antes de entrar na presença do rei humano, entrar na presença do rei eterno. Eles jejuam e oram. E aí ela entra na presença do Assuero. Quando o rei Assuero viu ela, ele estendeu o cetro e falou: eu estendo a minha graça sobre você. Pode pedir o que você quer. Você perceba que o salmista aqui, ele não está dizendo, me dá o que eu tenho de direito. Ele está dizendo, apieda-te de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. O que ele está dizendo? O Senhor não deve nada para mim. Age por graça. O Senhor não deve nada para ninguém. Nada, o Senhor não está devendo nada para ninguém. O Senhor não deve nada para mim. Mas eu te peço uma coisa. O negócio aqui está apertado, Senhor. Mostra o teu favor. Seja benevolente com o seu servo. Tira o seu servo dessa situação. Socorre o teu filho. Não deixa o teu filho ser consumido. Que situação que ele se encontrava. Aí no verso 3 ele diz, vamos lá, verso 3, tem piedade, a mesma palavra, misericórdia, me favorece, né? Tem piedade de nós, ó Senhor. 2 vezes ele pede, 3 vezes ele fala, né? Tem piedade de nós. Olha só, pois estamos, aqui assaz, é alguém que está ultrapassou da medida. Estamos fartos de desprezo. Escute o que eu vou falar aqui. Desprezo, no caso, no hebraico, é buz, que significa desrespeito, desdém, e é uma situação que causa vergonha, ser envergonhado. O salmista, aqui está dizendo que está cansado de desprezo, de ser envergonhado. Um dos sofrimentos mais cruéis que um homem pode sofrer é ser injustamente desprezado pelos seus semelhantes. Só quem um dia já foi desprezado sabe quanto isso é doloroso. É uma dor aguda e profunda, o desprezo. E é assim que o salmista está vivendo, desprezo. Estão desdenhando dele, colocaram ele de lado. E se não bastasse, estão zombando dele. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Um problema financeiro, problema espiritual, problema na saúde, você olha a sua situação, parece que você está até sozinho. Que desprezo, não? Escute, Davi é um grande exemplo de superação de desprezo. Lendo a Bíblia, eu descobri que uma coisa que o inimigo lutava contra Davi era o desprezo. Aquele moço, ele foi a vida inteira desprezado. E eu provo para você isso. Os irmãos dele, a própria casa dele, a própria família dele desprezava. E tem pessoas aqui que já foi desprezado no meio da família. Você agora é crente? Está usando essa saia aí agora? Não sai de dentro da igreja? Por que você vai tanto lá? Olha só. Por que você fica carregando essa Bíblia? Isso é desprezo. Oh, parece que você está até mais feia do jeito que você está se vestindo agora. Isso é a obra de Satanás na boca da pessoa. Porque as mulheres mais bem vestidas e lindas estão na igreja. E eu estou falando sério. 1 Samuel 17, 28 e 29, Davi foi levar uma marmita para os irmãos a mando do pai. E de repente ele ouviu
O que é, qual é o prêmio que vão dar? O irmão dele pegou do nada, seu presunçoso, com quem que você deixou aquelas ovelhas de papai? Ah, eu já te conheço. Irmão, desceu a lenha no Davi, mas desceu a madeira dele. E ele falou, humilhou ele na frente de todos os soldados ali, do nada. Ele falou, olha o que ele diz, meu irmão, será que era preciso você fazer isso? Ele vivia, esse texto mostra que os irmãos viviam desprezando ele. Eu não sei qual que era o problema dele, que os irmãos colocavam ele de canto. E veja, todos os irmãos já eram do exército. Você vê no dia da unção, o único que não estava era ele, era desprezado na própria casa. Aí, olha só como que o desprezo perseguia ele. O gigante Golias, está em 1 Samuel 17, 42. Olhando que ele era de gentil aspecto, olhou para ele e o texto diz, desprezou. Irmão, e isso não parou por aí. A Bíblia diz em 2 Samuel 6,16. Sabe quem desprezou ele? A própria mulher, Mical. A Mical da janela olhou ele se alegrando na presença de Deus e desprezou. Está em casa, é desprezado. Está na peleja, é desprezado. Ô irmão, convivendo com a mulher, a própria mulher, e é desprezado. Que coisa dura isso. Coisa terrível é isso. Escute, para mim é o capítulo chave do livro de Jó, é o capítulo 19. Se você ler ali o capítulo 19, ele começa a dizer, porque você sabe que Jó era um homem muito respeitado pelas crianças, adolescentes, pelos homens, onde andava ele era um homem de respeito. Agora ele falou, até os meus funcionários me desprezam. Eu estendo a mão pedindo ajuda, eles viram as costas para mim. Aí ele fala, até o meu hálito foi estranho à minha esposa. Ele está agora, veja, um homem que estendia a mão para ajudar todo mundo, agora ninguém estende a mão para ajudar ele. Ele não é alguém que está sendo desprezado porque é alguém chato, cri-cri, reclamão, só murmura. Não é por isso. Tem pessoa que acaba vivendo isso por ser murmurenta, aí fica mesmo. Mas ele não, era um homem, a Bíblia dá testemunho, um homem reto, íntegro, temente a Deus, e agora está sendo desprezado. E no meio daquele desprezo todo, ele pega e diz, mas eu creio. Eu creio. Quem mais foi desprezado? Os inimigos zombavam e desprezavam os judeus ali pós o cativeiro. Neemias 1,3 diz que o povo estava em desprezo. Aí chega em Neemias 2,19, a Bíblia Sagrada diz que eles pegam e falam, nós vamos levantar os muros, vamos edificar. Aí se levantou Tobias, Gesem e Zambalate. E o que diz a Bíblia? Desprezaram. Mas Neemias foi firme e disse, só vocês hoje nos desprezam, desdenham de nós. Mas o Deus dos céus nos fará prosperar nesta obra. E vocês que desprezam não terão nome nem parte em Israel. Meu Deus do céu. Agora, o mais forte de todos, o próprio Senhor Jesus Cristo foi desprezado. Isaías 53, 3 diz, e ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Está escrito quando ele estava na cruz, antes da cruz ainda, veio para os que eram seus e os seus desprezaram. Desprezaram a sua mensagem, desprezaram a sua presença. Jesus não era bem-vindo em todos os lugares. Ele era rejeitado. Ele era desprezado. Quando ele chegava, aqueles religiosos, enfim, colocavam ele de canto, tramavam contra ele, viveu todo o seu ministério sendo perseguido por esses homens. Isso é terrível. Em Mateus 27, 39, essa é a mais terrível, quando ele estava pendurado na cruz, até o bandido que estava na mesma situação, porque ele está desprezando dele. E o texto diz que quando passavam, olhavam para ele e faziam assim, balançavam a cabeça, meneavam a cabeça, dizendo, olha, esse aí que ajudou a tantos não pode se ajudar a si mesmo. Que duro, golpe duro. Esse desprezo que Jesus viveu foi mais doloroso do que a chicotada que ele tomou. Foi mais doloroso do que a coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele. Pode ter certeza do que eu estou te falando. O desprezo. E aí vem a pergunta, o que fazer diante do desprezo? Fazer o que Jesus fez, se entregar ao que julga justamente.
1 Pedro 2, 21, 23, a Bíblia diz que injuriavam ele, mas ele não injuriava. Agiam injustamente contra ele, mas ele se entregava ao que julga justamente. Então desprezavam a Jesus, o que ele fazia? Colocava na presença do Pai. Eu sei que se Deus colocou esta mensagem ao meu coração, há pessoas que estão vivendo essa situação, estão desprezadas, de alguma maneira, pela situação que vive, estão vivendo esse desprezo. É uma dor aguda mesmo, é uma dor terrível. Mas olha só o verso 4 e a aplicação para trazer alívio para a sua alma. Olha o que ele diz, que coisa gritante. Entra nesse sofrimento que esse homem está vivendo agora. Eu digo na história, ó, a nossa alma está sobremodo farta. Aqui, ele está dizendo, eu estou saturado. A nossa alma está saturada da zombaria, daqueles que estão à sua vontade, ou seja, que vivem tranquilamente, esses homens arrogantes, e do desprezo dos soberbos. Olha só como que ele está. Escute, aqui farta é savá, que significa estar cheio, estar empanturrado, saturado. Sabe o que é estar saturado? Agora vocês vão entender de forma simples aqui o que é saturado. Sabe quando você vai pegar um pano, você vai enxugar um chão que está todo molhado, você pega um pano? O pano não absorve a água, mas se você molhar ele completamente, ele passa a absorver? Por que ele não absorve mais água? Saturado. Ele está saturado, não entra mais nada de água. É só você, a única coisa que dá para fazer é dobrar, torcer ele para ele sair. Olha o que ele está dizendo que a alma dele está. A minha alma está assim, saturada. Sabe o que ele está dizendo? Não tem mais espaço em mim para tanto desprezo. É isso que ele está vivendo. Fala, eu estou por aqui, eu estou cansado. É isso que ele está dizendo para Deus. Estão dizendo, você é crente, mas por que você vive só nessa dificuldade? Você é crente, olha como está a sua casa. Olha os problemas que te cercam, você vive nessa luta aí. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais esse desprezo, não há mais espaço algum em mim para essa situação. O cansaço é consequência das agressões morais, emocionais e psicológicas que se manifestam por meio dos atos de zombaria e de desprezo. Pessoas que muitas vezes, irmão, coisa terrível, só quem passou disso sabe, é você viver uma perseguição silenciosa. Isso é terrível, porque a perseguição que você sabe, declarada, então você já está preparado, você sabe, mas existe aquela perseguição que é silenciosa. A pessoa na frente dos outros te trata bem, diz que você é bem, mas está querendo te lascar, está querendo te derrubar. Isso vai trazendo, irmãos, negócio doido, vai criando umas barreiras, uma luta, você vai passando umas pelejas tamanha, tremenda. Oh Deus, Deus está trabalhando aqui forte, está trabalhando forte, aleluia, glória a Deus, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus está lhe assistindo. Deus está lhe acompanhando. Deus não vai deixar você ficar bagunçado. Deus não vai deixar você ficar nessa tormenta. Ele vai ter piedade, Ele tem piedade, Ele tem clemência, Ele tem misericórdia. Aleluia, Deus vai socorrer alguém. Aleluia, Deus vai trazer refrigério para a alma de alguém. Parece que existem situações, parece que a página não vira, você sempre naquela batalha ali, meu Deus, e aquilo fica jogando em cima. É assim que ele está sentindo. Acredita-se que esse salmo foi composto justamente quando o povo de Israel, nos dias de Neemias, acredita-se que esse foi o contexto, o pano de fundo, quando eles estavam ali lutando para reconstruir Jerusalém, nos dias de Neemias, e levantar os muros, e aqueles samaritanos começaram a zombar deles, desdenhar deles. É esse contexto, porque eles ficaram 70 anos
prisioneiros, agora estão voltando, a terra está devastada, e eles estão olhando e zombando na cara, desdenhando deles, e falando contra o povo de Deus, empunhando sobre eles um peso maior em suas vidas. Mas diante das aflições, o salmista, ele coloca as suas expectativas no Senhor Deus, pois esperar no Senhor não é perca de tempo, é reviver, é ser renovado. Porque Isaías disse: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Elerguemanto coplafácia daravachéria. Há um tratamento na alma de pessoas aqui nesta noite. Deus tem enxugado as suas lágrimas, filho. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele renova. Esperar em Deus nunca vai ser perca de tempo. Esperar em Deus nunca vai ser tempo jogado fora, perdido. Quem espera em Deus vai ser recompensado. Continua esperando em Deus. Em meio, olha isso que lindo, em meio ao esgotamento, em vez de ele clamar e pedir por vingança, ele poderia falar: Senhor, me vinga desses inimigos, me vinga daquele que fala contra mim, me vinga desses que nos caluniam, me vinga. Ele poderia dizer isso. Deus entra com juízo e detona todo esse povo, mas o que ele prefere fazer? Deus tem misericórdia. Tem compaixão de nós. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha vida. Quem pode levantar uma das mãos para o céu e dizer bem forte: ó Deus, tem misericórdia. Adore a presença do grande Rei. Alabachande comanas. Aleluia. Para se clama narachande calabaia. Aleluia. Tem misericórdia, não deixa eu perecer. Tem misericórdia, me ajuda a superar isso. Tem misericórdia, Deus. Deus vai se compadecer de você. Deus vai se compadecer da tua casa. A tua família não vai perecer. O teu ministério não vai se perder. Deus vai te socorrer. Alácia core managaia, elebachane que elebasúpia. Aleluia. Tem pessoas que já tiveram experiência. Parece que você vê o inimigo ali perto de você, dando risada na sua cara, zombando de você, desdenhando de você, dizendo: está lá no culto, mas não para de sofrer, está lá no culto e vive nessa luta aí. Ei, 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 quem vai responder é Deus. Quem vai falar por você é Deus. Quem vai te justificar é Deus. Se entrega ao teu Deus. Xana calabassuri candaraia. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No final das contas, Davi foi desprezado, mas Deus levantou ele como o rei amado de Israel, o homem mais amado de Israel, enquanto viveu a vida toda desprezando. Até hoje estamos aqui falando de Davi como amado rei em Israel. Neemias e o povo foram também desprezados, o povo judeu foi desprezado, mas os muros foram reerguidos. O que se ouve falar de Tobias, Gesem, Zambalate, os samaritanos, não se ouve falar mais nada daqueles porcalhões, porque a obra foi concluída, e todos olharam para aquelas muralhas e disseram: isso só Deus pode fazer. 52 dias para levantar uma obra parada há mais de 100 anos, é só Deus que pode fazer. Na raça quebra cheia. E agora eu encerro dizendo: aleluia, aleluia. Olharam para ele, pendurado, rebentado,
com a coroa de espinho na cabeça, olharam para ele com sua face esbofeteada, deram pancadas nele. Ele estava despido, ele estava humilhado, de tal maneira que zombaram dele, e nem um copo com água, nem uma esponja com água deram, lhe deram vinagre. Zombaram dele na cruz, mas zombaram. Mas passa o primeiro dia, zombaram e desprezaram dele. Passa o segundo dia, estou falando dos homens, zombaram e desprezaram ele. Mas no terceiro dia, o dia da ressurreição chegou. O dia da ressurreição chegou. O dia dos desprezados, aleluia, vai chegar. Vai chegar o dia da tua ressurreição. Levante as duas mãos para o céu, porque uma unção poderosa de Deus vai passar aqui, vai tocar pessoas. Recebe esta graça que Deus derrama sobre a sua vida. Hoje você pode ser humilhado, desprezado. Tem pessoa que é desprezada em sua casa, foi deixado, foi abandonado, foi colocado de lado. Mas o Deus que você serve não te abandonou. O Deus que você serve não te deixará frustrado, caído, envergonhado. Se prepare para ver a glória. Não há desprezo que dura para sempre. O dia da sua ressurreição está chegando. As palmas louvem ao Senhor.